muitas vezes desemprego, ó Pai. Todavia, Senhor, a nossa alegria está em Ti, ó Pai, porque nós cremos no Deus da nossa salvação, nosso Deus que provê todas as nossas necessidades, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, porque o Senhor já tinha nos alertado que neste mundo nós teríamos aflições, ó Pai. Mas a Tua palavra, Senhor, nos dá renovo quando diz: tenham bom ânimo, porque eu já venci este mundo, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós, Senhor, no nosso lar eterno, ó Deus, onde não haverá, Senhor, esse sofrimento, onde não haverá, Senhor, ranger de dentes, onde não haverá, Senhor, mais nenhuma lágrima, Senhor, sequer caindo dos nossos olhos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu paternal cuidado com a Tua igreja, com os Teus filhos amados, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que a cura, Senhor, está pautada no Teu sangue que correu ali naquela cruz, ó Pai, e se verteu, ó Deus, para que hoje nós tivéssemos vida, ó Pai. E ainda, Senhor, que venha um vírus, Senhor, deste mundo, ó Pai, nós já estamos curados, Senhor, do vírus do pecado, ó Pai, porque o véu foi rasgado, ó Pai, de alto a baixo. Nós temos liberdade de chegar na Tua presença e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, e que saber do mais alto céus que o Senhor nos limpa e nos deixa mais altos do que a neve.
querido. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pelo pastoreio da tua igreja, Senhor. Fortifica cada um, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, que nós celebramos nesta manhã, ó Deus, essa palavra maravilhosa, venha ser, ó Deus, renovo para os nossos ossos, Senhor, dia a dia, Pai. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Seja exaltado, Pai, o teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, igreja. Eu quero novamente saudar a igreja, você que está nos ouvindo nesse vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te acompanhe durante todo esse dia, onde nós possamos meditar naquilo que Deus tem a falar conosco. Hoje nós estamos no segundo domingo do mês de dezembro, e é o domingo que nós comemoramos o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, ele tem que ser reverenciado 365 dias do ano, como falei agora há pouco. Mas no dia de hoje, nós queremos meditar um pouco sobre a importância de conhecer a Bíblia. Quanto mais eu conheço a Bíblia, meus irmãos, melhor eu vivo e mais útil eu sou na obra do nosso Deus. Então eu gostaria que você meditasse em tudo que Deus vai falar ao seu coração sobre a importância de conhecer a Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, e a Bíblia toda ela fala dela mesma, os feitos de Jesus, mas no versículo 23 desse livro diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Feche seus olhos e diga assim: Deus, fala comigo, Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, porque mais uma vez nós estamos na tua casa, Senhor, reunidos como igreja. E nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor fale conosco. Deus, unge os meus lábios para que eu possa ser um porta-voz do Senhor. Meu Deus, usa, meu Deus, para que eu possa compreender a tua vontade para a tua igreja nesse domingo, Senhor. A tua igreja precisa ouvir o Senhor a todo instante, para que nós possamos continuar no caminho certo e na obra pela qual o Senhor nos confiou. Unge os meus lábios, ó Deus, e não permita que eu fale nada de mim mesmo, mas que a tua palavra fale a cada coração. Meu Deus, esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja. Meus irmãos, interessante que quando nós vamos viajar para algum lugar, um lugar que nós não conhecemos, antigamente a gente usava um livro chamado guia, né? Que hoje passamos a usar o GPS ou Waze, que também é uma forma de guia eletrônico, mas é um guia que nos leva para um lugar onde nós ainda não conhecemos e nós confiamos naquele guia. Interessante que a gente vai para algum lugar que você não sabe onde ir, você digita o endereço e o Waze vai te dizendo: em segunda direita, a tantos metros, você entra à esquerda, e você confia na voz que você está ouvindo e você chega no destino. Esse é o guia. Meus queridos, para a nossa vida espiritual, nós precisamos continuar ouvindo o guia, que é a sua palavra, que nos diz a todo dia o caminho que você tem que seguir, para onde vai, aonde você não deve ir, e esse caminho é único, é Jesus Cristo. E a Bíblia fala dos feitos de Jesus. A Bíblia fala, meus irmãos, o caminho que eu não devo andar, mas também no caminho que eu devo andar. Por isso, queridos, nós precisamos entender que não dá para nós sermos felizes sem a palavra de Deus. Aqui no Brasil é impossível a gente viajar para alguns lugares sem guia, né? Algumas pessoas têm uma memória boa, decoram todos os caminhos, mas nós não decoramos todos os caminhos diários, porque a cada manhã Deus tem uma palavra nova para você. Conosco é como Deus fez com Abraão: sai da tua terra e vai que eu vou te mostrando. É assim, meus irmãos, até chegarmos na eternidade, diariamente Deus vai mostrando, Ele vai falando: olha, faça isso, faça aquilo outro, não faça isso, medite, acompanhe. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a Bíblia, meus irmãos, ela
ela não indica o que nós devemos ver, né, a cada dia, mas ela nos oferece princípios de como viajar. Qual é o princípio que eu tenho que viajar, meus queridos? Princípio esse que vai norteando a nossa fé, e nós caminhamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Por exemplo, quando você está viajando e você não sabe o caminho, você acredita que aquela voz está te dizendo, vá. Interessante que quando tem um condicionamento, ele manda você ir por outro caminho. E quando você se perde, ele faz uma coisa: vamos corrigir a rota. Qual é o objetivo desse guia? Levar você no destino. Talvez Deus está corrigindo a rota de alguém nesse dia. Talvez a gente pegou um caminho errado e ele está dizendo, para, vamos retornar, vamos pegar tal lugar, porque eu quero que você chegue no destino. E o destino da igreja é os céus. Por isso, meus irmãos, a Bíblia transcende o espaço geográfico, transcende o tempo. Ainda hoje ela nos mostra o caminho a percorrer. Interessante, meus irmãos, ela mostra como permanecer nele e como chegar ao destino. O destino nosso é a casa do Pai. O filho pródigo, quando ele saiu da casa, ele precisou tomar de volta o caminho, porque ele sabia que alguém estava o aguardando. Por isso que a Bíblia, a todo momento, ela nos leva de volta para os braços do Pai. Queridos, então nós temos a necessidade de conhecer a Bíblia. É por isso que o Senhor disse lá em Mateus: errais muito por não conhecer as Escrituras. Errais, meus irmãos. Mateus capítulo 22, versículo 29, o Senhor respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Interessante que quando eu começo a conhecer as Escrituras, eu começo a perceber que Deus é poderoso, e que todo o poder está em suas mãos, e que tudo, meus irmãos, depende dele, do querer dele. Então eu preciso estar na vontade do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para você nesse dia: conhecer a Bíblia para viver de um modo digno. A Bíblia nos traz uma vida digna, queridos. Aqui o crente está sendo chamado para viver dignamente, isto é, de acordo com as exigências do Senhor. Deus exige alguma coisa de nós para manter-nos no caminho da dignidade. Interessante que a conduta do crente deve estar sempre apropriada e adequada à fé que ele professa. Às vezes a gente professa uma fé, mas a nossa atitude não é outra. Nós temos que viver de acordo à fé que professamos. É por isso que Hebreus diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele exista e se torna o que? Galardoador daqueles que o buscam. Busca o Senhor enquanto se pode achar. O profeta Isaías tinha razão, tem razão e sempre terá. Meus irmãos, é somente através da Bíblia que nós podemos descobrir como esse viver digno que a Bíblia nos propõe. Então Deus nos deu a sua lei para que nós possamos dirigir a nossa fé e a nossa conduta. É na lei do Senhor. Por isso que o salmista disse: quanto eu amo a sua lei, quanto eu amo a lei do Senhor. E Ele vai me dirigindo, Ele vai me colocando, meus irmãos, na posição correta. Enquanto isso, Ele vai nos abençoando. Meus irmãos, Deus nos deu a sua lei para podermos dirigir. Então nosso comportamento tem que estar pautado e ser corrigido pela palavra de Deus. A todos os dias, meus irmãos, Ele sempre está corrigindo pequenos problemas na nossa rota, na nossa conduta, na nossa fala, no nosso pensar, no nosso agir. Todos os dias a gente ouve aquela voz corrigindo a rota, porque a gente é expert em tomar caminhos errados ou atalhos, e a Bíblia nos coloca de volta no caminho que é Jesus. Quando eu estou caminhando com Jesus, eu estou seguro. Sabe, meus queridos, eu estou garantido por Ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele exorta a viver de modo que as Escrituras dê a ele um acordar. Então, queridos, porque essa Escritura é de Deus, Paulo chega a dizer o seguinte, 2 Timóteo capítulo 16, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. O que a Bíblia faz conosco é o mesmo que fez para Timóteo. Ela tem utilidade. Meus irmãos, ela vai repreender, ela vai corrigir, ela vai educar para que eu possa estar apto, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa.
está entendendo que a Bíblia não dá para viver sem a Bíblia? Não dá para você crescer na fé sem a Bíblia. Por isso, meus irmãos, quanto mais eu amo esta palavra de Deus, melhor eu vou viver, mais próximo do meu Senhor eu vou estar. A Bíblia é o único guia infalível para a vida. É o único, meus irmãos. Ela ensina o caminho, dá a direção, mostra o erro, ela traz para o caminho certo e treina e habilita o crente. Vocês entendem por que Davi era tão bom com as palavras? Porque ele queria conhecer mais a lei do Senhor. Por isso, meus irmãos, o Senhor falou para Josué: medita nessa lei de dia e de noite, para que eu possa fazer prosperar no teu caminho, você será bem sucedido onde quer que andares. Quando nós paramos de ler a Bíblia, sabe o que a gente faz, meus irmãos? Nós retrocedemos. Quando nós paramos de ler a Bíblia, aquilo que é pecado, a gente começa já a aceitar como possibilidade. Daqui a pouco torna normal. De repente eu não vivo mais sem. O pecado, meus irmãos, que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia. Meus queridos, eu preciso alimentar da palavra. Quando eu sou obediente a ela, eu estou agora preparado para agora essa nossa caminhada com Cristo. E você não caminha sozinho. Como é que eu estou caminhando com Cristo? Todo dia Ele está falando comigo. Aliás, quando eu caminho com Cristo, eu tenho que saber que Ele é o mestre, eu sou o discípulo. E que Ele fala que eu obedeço, porque quem está ensinando é Ele. E Ele todo dia fala: aprenda de mim. Queridos, como é que eu estou aprendendo do Senhor Jesus? Caminhando com Ele, ouvindo o que Ele está falando, preocupado, porque o que Ele quer para mim é melhor. Meus queridos, o Senhor Jesus, Ele conhece o amanhã. Sabe, meus irmãos, nós temos a necessidade de conhecer a Bíblia para sabermos como andar de modo digno, a dignidade que Deus tem para nós. Você sabia que Deus tem algo melhor para você? Segunda coisa, eu preciso conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor. Se eu não conhecer a Bíblia, meus irmãos, eu não consigo agradar ao Senhor. Lembra que o Senhor falou: eu estou cansado das suas falas, dos seus versos, das suas músicas. Eu preciso conhecer a Bíblia, porque ela que me ensina como é que eu vou agradar ao Senhor, porque o louvor vem dos céus, porque Ele é fruto do amor que eu tenho por Ele. Meus irmãos, todo cristão, todo ele tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Todo, meus queridos, escrevendo aqui aos Gálatas, apóstolo Paulo diz a sua preocupação em agradar o seu Senhor e nunca aos homens. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, agrade a Deus. Ele aprenderá a importância de agradar a Jesus. Quando eu estou agradando a Jesus, ainda que eu desagrade os homens, eu vou poder atender a necessidade dos homens. Os homens precisam de ser atendidos em suas necessidades, não nos seus caprichos e nos seus desejos. É por isso que o Senhor disse: olha, os homens pedem mal e não recebem, porque pedem para atender aos seus desejos, mas o que nós precisamos é que atenda a necessidade. É por isso que Paulo disse em Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia fala. Você precisa dar voz à Bíblia. A sua boca tem que falar a Bíblia. O seu gesto tem que falar a Bíblia. O seu olhar tem que expressar que você é um amante da palavra de Deus, que você está a serviço de Deus. Esse deve ser o propósito de todo discípulo: agradar e satisfazer o Mestre em todas as coisas. Enquanto isso, meus irmãos, Ele vai me aprimorando. Quanto mais eu aprendo de Jesus, mais parecido eu fico com Ele. E quanto mais parecido com Ele, meus irmãos, menos pecado em mim há. Ausência de pecado, presença total de felicidade. Aí eu recebo as palavras do salmista: bem-aventurado, feliz. Meus queridos, como saber o que agrada ao Pai? Às vezes a gente pensa: eu acho que Deus gosta disso, eu acho que Deus quer aquilo. Meus irmãos, é a Bíblia o nosso guia, que nos ensina como agradá-lo. Ele diz no Salmo 69:30, meus irmãos, como louvar. Ele fala em Filipenses como a generosidade que nós temos que ter. Ele fala em Colossenses sobre a obediência às autoridades. E ele fala em Hebreus capítulo 11, versículo 5, sobre a fé, 5 e 6. Então como é que eu agrado a Deus?
aprendendo a forma que a Bíblia nos ensina, e ela é correta, são coisas que agradam ao Criador. Queridos, nós sabemos também que assim como o Pai se agrada de um filho obediente, Deus, o nosso Pai, se agrada com a obediência dos seus filhos. Nós precisamos ser filhos obedientes. Como é que eu posso ser filho obediente? Quando eu me interesso pelo que o Pai fala. Filhos obedientes, o Pai está falando e não está nem aí. Continua fazendo o que está fazendo. Continua, e o Pai fala, não faz isso, ele continua. Não vai em tal lugar, ele continua indo. Não pratica essas obras. O obediente não, o Pai disse, não faz. Ele disse, sim, Senhor. Sabe, meus irmãos, quanto mais Bíblia no meu coração, mais eu agrado o Senhor na qualidade de Deus e de Pai. Existe uma ordem registrada nos Evangelhos que precisa obedecer. Trata-se da ordem da grande comissão, a tarefa missionária da igreja. E todos os dias o Senhor fala, você precisa evangelizar alguém, você precisa alcançar alguém, você precisa orar por alguém, você precisa se interessar por alguém. Onde é que eu encontro isso, meus irmãos? Com as minhas palavras? Não, com as palavras do Senhor. É por isso que o salmista disse, essa palavra tem que estar no seu coração, e essa palavra que está no seu coração, você vai inculcar aos seus filhos. Você está entendendo a importância que Deus tem para gerações? Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, e de geração em geração Tu és Deus. Então, meus irmãos, se eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou ensinar os meus filhos e os meus netos da palavra se eu não a conheço? Se eu não a tenho ela em grande consideração e estima, eu ensino aos meus filhos que esta palavra só deve ser lida no momento de dificuldade. Sabe, meus irmãos, eu preciso conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor de maneira correta. A igreja, meus irmãos, por todo o mundo, cada igreja local, cada cristão em particular, recebe de Jesus a tarefa de chamar os outros para seguir Jesus, sem exceção. E com certeza, quando o crente obedece essa ordem, ele está agradando ao Pai. E eu pergunto para você nesse dia, você tem agradado ao Senhor? Queridos, 7 dias na semana, quanto nesse tempo de semana, quanto de Bíblia eu me alimento durante essa semana? Queridos, hoje é um dia onde eu posso pensar com vocês, em particular, sobre só a Bíblia, só Deus falando com você. Sabe, talvez por falta de conhecimento da Bíblia, você não sabia como agradá-lo. A Bíblia ensina como orar, como comportar, como ir, como vir. Sabe, meus irmãos, nós temos necessidade de conhecê-la para aprendermos da maneira certa de agradar a Deus. É por isso que Paulo falou para Timóteo, essas palavras que você aprendeu da sua mãe e da sua avó, que está no teu coração, para a sua vida, ela é a base. Terceira coisa, meus irmãos, eu preciso conhecer a Bíblia para frutificar em boa obra. Eu não vou poder frutificar em boas obras se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço a palavra de Deus, queridos. Aqui o crente é chamado para produzir frutos. Quando nós andamos com o Senhor através da sua palavra e permitimos que o Espírito Santo nos controle, queridos, frutos preciosos são produzidos em nós. Eu preciso conhecer a Bíblia, senão os meus frutos não são de obras boas. Entretanto, meus irmãos, isso não acontece de repente. Para uma árvore dar fruto é necessário muito tempo. Ela precisa ser cuidada, ela tem que crescer para depois frutificar. Se você quer ser uma árvore que dê fruto, primeiro você tem que crescer. Talvez a gente ainda é uma semente, ou talvez a gente é uma árvore que não está plantada junto a ribeiro. Talvez, meus irmãos, as folhas estão caindo. E a Bíblia diz que quando ela está plantada, essa árvore junto a ribeiro, perto da água, as folhas não caem, ela não murcha, o seu fruto produz, e tudo, meus irmãos, que ela vai fazendo prosperará. Queridos, nós precisamos entender que Deus te plantou perto do ribeiro. Esta palavra te alimenta, esta palavra é fonte, esta palavra é vida, e a vida é Jesus. Amém? Meus irmãos, depois de algum tempo a gente pode perceber que somente com Cristo. Então, quando nós estamos unidos aqui ao Senhor, a seiva dele,
vai fluir em nós, através do Espírito Santo que nos leva a frutificar. Inevitavelmente, você que é cheio do Espírito Santo, deixa de produzir frutos. Você sempre vai produzir frutos, porque as provisões do Evangelho fazem esse fruto ser produzido em nós. Meus irmãos, e por último, conhecer a Bíblia para conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Pastor, eu ouvi falar. O Deus do meu pai, o Deus da minha avó, o Deus da minha bisavó. Meus irmãos, agora você, crente, é chamado para conhecer a Deus. Não trata de um conhecimento intelectual, não, mas do conhecimento pessoal. Agora é de contigo andar. Sabe, meus irmãos, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: eu preciso ter pressa. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preciso ter isso no meu coração. O conhecimento de Deus, ele é o conhecimento que traz alegria, é o conhecimento que traz paz, que traz aquela felicidade interior ao crente. É esse o desejo de Deus, que nós tenhamos paz. Por isso ele disse: em mim vocês têm paz. É por isso, meus irmãos, que Jeremias 9:24, o Senhor diz o seguinte: mas o que se gloria, gloria-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Por isso que Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conheça Deus, e você vai saber que aquela voz que te fala é dele ou não. Conheça o Senhor. O conhecimento de Deus, meus irmãos, nos vem através da palavra. É na Escritura que ele se revela em palavras e atos. Meus irmãos, a Bíblia é uma mina a ser explorada. É por isso que o sábio Salomão disse: ora, se você buscar a sabedoria como a prata, se você buscá-la com o ouro e tesouro escondido, e você procurar, então você vai entender o temor do Senhor, e você vai achar o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, 4 e 5. Assim como se busca o ouro, busca a palavra, porque ela é mais preciosa. Meus irmãos, é a Bíblia que nos mostra a natureza, os atributos e o caráter de Deus. Eu preciso conhecer Deus. Tenha pressa em conhecer. Se aproxime dele. Queira viver com ele, para ele e por ele. Sabe, igreja, conhecemos a Deus ainda por intermédio de Jesus, seu Filho. A Bíblia nos diz que tudo que sabemos a respeito do Filho, sabemos também a respeito do Pai, pois eles têm os mesmos atributos. E eu quero concluir dizendo para você que nós vimos nesses textos que acabamos de ler aqui como viver de modo digno, como agradar a Deus, como produzir frutos e como conhecer a Deus. Mas é através da Bíblia que nós conhecemos também o amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, precisa estar em você. A campanha que nós acabamos de dizer, que nós acabamos de encerrar agora, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem fala isso é a Bíblia, queridos. Deixa a Bíblia tem que falar mais do que qualquer ser humano na face da terra. A Bíblia tem que ser buscada. Meus irmãos, a Bíblia tem que ser desejada no nosso coração. Ela nos diz que Jesus Cristo é seu Filho. Ela nos diz, meus irmãos, que Ele tornou homem por nossa causa e morreu na cruz por nossa salvação. É a Bíblia falando. E ainda a Bíblia nos recomenda que anunciamos a todos os homens essa boa nova de salvação. Por último, queridos, tudo isso nos afirmamos porque eu e você precisamos conhecer a Bíblia. Quanto de importância você tem dado à leitura da palavra de Deus? Vivemos uma vida corrida. A nossa vida hoje, meus irmãos,
Parece que as 24 horas do dia não sobra tempo. A gente hoje dorme menos, se alimenta mal. E ainda tem mais coisas e mais coisas que aguçam a nossa curiosidade. Mas a gente precisa ter um tempo para aquilo que é mais importante, para aquilo que é imprescindível, a fonte da vida. Medite nessa palavra, queira ela, ame ela, porque é Deus falando com você. Feche seus olhos, vamos orar. Se você não tem conseguido ler a palavra de Deus, faça um desafio nesse dia. Volta e meia alguém chega, poucos irmãos, pastor, eu acabei de ler a Bíblia hoje. Puxa, que felicidade. Querido Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor se revelou a nós através da sua palavra. Pai, cada vez que nós abrimos esta palavra e nós a lemos, ó Deus, nós meditamos ela, nós colocamos ela dentro do nosso coração, Senhor. Ela nos traz tantas convicções, certezas, ó Deus. Tira de nós o medo, nos preencha, ó Deus, de abundância. Nos alegra, Deus, porque nós percebemos que daqui nós não somos. Mas enquanto aqui estivermos, ó Deus, diariamente o Senhor se revela a nós. Obrigado, ó Deus, porque em tudo que a Bíblia diz, ela nos aponta para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra essa, Deus, falada, revelada, vivida, ó Deus. Palavra essa, Deus, que jamais acaba. Palavra essa, Deus, que não perde o seu crédito, que não perde a credibilidade. Palavra essa, Deus, que é o Senhor falando conosco. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus em Cristo Jesus.